Tem gente que diz literalmente: eu não gosto de perder. E a questão é, se você não interagir com um ambiente que no início é caótico, que nem um bebê interage com o mundo que ele nunca viveu ainda, né? Se tu não interage com esse time, que tu não entende como é que ele joga tão bem, tu não vai entender como é que tu joga tão mal. E no intercâmbio entre o jeito que tu joga, que tu acha que não está tão bem, e o jeito que o outro joga, que tu acha que é ótimo, vai aparecer, isso é estatisticamente, né, provável, que você não joga tão ruim assim que nem tu pensava, e os caras também não são aqueles deuses mitológicos que você pensava que eles eram, e que eles também têm alguns equívocos, erros, e que do início, como você endeusava o adversário, você não percebia, né? E achava que as adversidades eram insuperáveis, e daí você paralisava. Tive várias situações de pacientes, equipes, pessoas que acham que o outro é tão diferente, é tão forte, é tão poderoso, é tão adverso a eu bater uma bola, a interagir, a dialogar, a conversar rumo a um processo de interatividade coerente com essa outra parte, que eu abdico de jogar. Eu digo que o problema é maior que eu. Como assim o problema é maior que eu? Se o problema é meu, como é que ele pode ser maior que eu? Não, o meu problema é o outro. Me diz o título de um existencialista, o Sartre diz que tem no livro assim: o inferno é o outro, né? Que é uma manchete assim. Ele tem as razões dele para dizer desse jeito, né? Que o inferno é o outro. Para mim, o desafio que o outro representa, se ele for competente naquilo que eu quero aprender, quanto mais competente ele for, seja no campo esportivo, seja no campo de trabalho, quanto mais competente ele for, e eu puder acompanhar, interagindo com ele, questionando e modelando. Modelagem é fazer como ele faz para ver como é que eu faria, assim, com um plano imaginário e aos poucos no plano real, que nem quando a gente aprende a dirigir. A gente ser um cara que dirige muito bem, você vai, senta no banco do lado e vai acompanhando, até que você absorve, assimila, incorpora jeitos de dirigir. Se o cara for bom, vai ser bom. Se o cara dirigir muito ruim, você vai dirigir muito mal, porque você modelou um modelo que não te serve. Então, jogar contra adversários muito bons é uma honra, e mais que honra, não é uma questão ética, é uma questão de oportunidade. É uma excelente oportunidade para desenvolver a sua inteligência relacional, a sua capacidade de interagir com alguém que sabe mesmo, absorver, assimilar e incorporar através de um processo onde vai errar muito. Vai haver uma errância muito grande, mas uma errância com um propósito de aprender. E se você perceber pessoas e instituições que erraram muito e se tornaram muito competentes, elas são competentes porque elas erraram muito, e não porque tinham muito capital, e não porque deram tudo de graça para eles, e não porque deram tudo na boca dessas pessoas, e não porque montaram uma fábrica para um filhinho de papai, né? Em geral, as empresas consistentes, elas cresceram de dentro para fora e de baixo para cima, e adquiriram solidez porque elas erraram muito para acertar.
E quando acertaram, acertaram com muito conhecimento de causa. Quando você aprende com bons modelos, com bons adversários, com boas adversidades, a sua aprendizagem é muito mais competente, muito mais potente, a sua inteligência se desenvolve muito mais. Isso é uma das razões porque dentro de países que recebem imigrantes, esses imigrantes que muitas vezes passam muitas necessidades, que vêm sem nada, vêm abaixo de muita adversidade, tomam essa imigração como um processo de jogo, né? De superação de adversidades. E aí o processo cognitivo deles dá um up, ele expande, e a pessoa que aportou, digamos, na América, sem documentos, sem falar a língua, com a roupa do corpo, dá 15 anos depois ele é um milionário, ou mais que milionário, um multimilionário, e tem um negócio extremamente bem sucedido. O que aconteceu? Por que os caras que estavam na América não ficaram milionários, estavam há gerações naquele país, América, outro, qualquer lugar? Por que aqueles não tiveram esse ímpeto de enriquecer como imigrante que assume superação de adversidade? Porque eles não assumiram, não tinham adversidade. Quando a gente tem adversidade, adversários, adversários não são só pessoas adversárias, são adversidades, a gente vai muito mais longe. E por isso mesmo é muito intrigante de ver na clínica pessoas que ficam paralisadas pelas adversidades e deixam de jogar, o que me dá uma pena, que é justamente a adversidade é que move a expansão cognitiva. É justamente a adversidade é que tira você da chamada zona de conforto, foi tirada lá do motor de desenvolvimento da inteligência. Vários autores que estudaram o desenvolvimento da inteligência, mas nenhum deles dá tanta ênfase como a gente está dando aqui no papel da adversidade, né? Se concentra nos seus sonhos e mentaliza os teus sonhos, dizem vários profissionais gurus da autoajuda. Se concentra no teu sonho. Cara, o teu sonho, sem propósito e sem uma percepção das adversidades e uma tomada de energia que te leve a buscar recursos suficientes e ter a perseverança de superar as adversidades e aprender com elas, porque a adversidade é para ser aprendida, a ser superada. Não é uma coisa paranoicamente contra a nossa pessoa. É a favor da nossa aprendizagem. Quando isso ficar estabelecido, o caminho para ser bem-sucedido se abre. Não é nenhuma mágica. A gente é só respeitar, valorizar e agradecer o tamanho da adversidade. Não é castigo, a adversidade não é castigo, é campo de aprendizagem, é oportunidade de aprendizagem. Que nem aprender a jogar futebol com um time grande, você aprende muito melhor, mesmo você sendo medíocre, do que aprender a jogar futebol com um time de várzea que não te agrega nada, que não faz diferença nenhuma e até te acomoda, e tu acha que está jogando muito e não está jogando coisa nenhuma. Enquanto que com o time grande, você perde 300 vezes, mas quando volta para casa e vai jogar com aquele timezinho de várzea, você vai ver que você está jogando de uma maneira surpreendentemente melhor. Claro que não tão bom que nem aquele time de primeira linha, mas muito melhor do que você saiu antes de
tomar um monte de vareios daquele super time, que às vezes não é tão super, começa a conhecer as manhas dele, e por conhecer, começa a jogar melhor. E aí, nessa interação, você desenvolve a inteligibilidade e a interatividade, que são propriedades da inteligência humana aplicada. Vamos aprender? Vamos aprender.